Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O palco estava milimetricamente montado para mais um espetáculo perfeito. Mas o que acontece quando a maquiagem da propaganda política derrete ao vivo? Sob os holofotes? Em Camaçari, vimos a ilusão tropeçar na realidade matemática. Um presidente alardeando 400 milhões em investimentos, apenas para ser corrigido no microfone, de forma constrangedora, pelo próprio prefeito aliado. Um erro brutal de script que expõe uma engrenagem fora de sintonia. Mas não se engane, a gafe no palanque é só a cortina de fumaça. O verdadeiro pânico mora nos corredores do Senado. Enquanto a mídia tradicional tenta suavizar o desgaste, chegando ao delírio de comparar políticos exaustos a lendas do futebol, uma articulação muito mais silenciosa e perigosa acontece debaixo dos nossos narizes. É exatamente nesse vácuo de poder que as velhas raposas voltam a operar. Fiquem comigo, porque logo após o intervalo nós vamos abrir a caixa preta de Brasília e expor o xadrez silencioso de Valdemar Costa Neto. O Teatro das Tesouras está reabrindo as portas e adivinhe quem vai pagar a conta. Nunca teve tanto dinheiro para a cultura nesse país como teve agora depois da lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Nunca teve tanto dinheiro, inclusive para a prefeitura. Quanto é que você recebeu de cultura em Camaçari? Vamos ver se você sabe. 400 milhões no Parque em Camaçari. Não foi 400 milhões, foi menos. Agradou os próprios senadores aliados, Perval Pereira. Depois reclama da comunicação, né? Pois é, exatamente. Realmente o presidente Lula tem uma capacidade de dizer coisas inconvenientes em momentos cruciais que é impressionante. No mesmo dia em que ele mandou a mensagem sobre o Jorge Messias, que está difícil, levou 4 meses para ter ambiente para enviar, ele disse uma frase dessas que só pode irritar os senadores. O presidente Lula fez um cálculo, eu apurei mais a mesma coisa que o Valdo, que ele teve uma conversa com o Alcolumbre nos últimos dias, um pouco antes de anunciar o nome, que ele disse que iria enviar a indicação para o Senado. O Alcolumbre teria dito, olha, talvez você não tenha os votos e não sei o quê. O presidente falou, vou tentar, vou arriscar. E tem 2 cálculos aí. Um é esse que a gente colocou no blog, que é o seguinte, já que você precisa mandar, porque a opção seria simplesmente não mandar, deixar essa vaga aberta, o que representaria uma desmoralização para o presidente Lula. Ele não consegue nem enviar um nome de candidato a ministro do Supremo, então quer dizer que ele não consegue mais nada nessa altura do campeonato. Então, isso foi uma avaliação que pesou. A outra avaliação foi a seguinte, se não mandar agora, quanto mais perto da eleição chegar, vai ser pior, né? A ideia é tentar correr com essa indicação, tentar calibrar com a campanha que eles estão fazendo, você mesmo descreveu aí com viagens e visitas aos senadores, com uma ajuda preciosa do ministro do Supremo, André Mendonça, que está envolvidíssimo nessa campanha, e tentar conseguir que isso seja votado entre abril e maio. A nossa André Sadi também deu uma apuração que combina com essa, mostrando que os ministros do Supremo também estão engajados nessa campanha, depois da resistência que houve, porque muitos queriam o Pacheco, assim como o Alcolumbre, inclusive e especialmente o ministro Alexandre de Moraes, também desistiram, porque acham que quanto mais tempo demorar, isso pode acabar, essa indicação e essa votação podem acabar sendo atrasados e acabar perdendo o timing da eleição. Por quê? Aí vem essa coisa da fala do Lula, que eu acho importante a gente colocar em contexto. O presidente Lula está muito preocupado com a bandeira do impeachment de ministros do Supremo virar uma pauta prioritária na eleição. E a gente sabe que os senadores são os únicos que podem aprovar o impeachment de ministros do Supremo. Diante dessa crise que nós estamos vendo hoje no STF, não é pouca coisa. Então, quando o presidente Lula fala que os senadores pensam que é Deus, ele está se referindo a isso, né? São os únicos que podem derrubar ministro do Supremo. Se o ministro do Supremo já pensa que é Deus, imagine o senador que está acima do ministro do Supremo. E aí, qual é o lance? Ele precisa focar nessa eleição, na eleição de uma bancada
forte ou competitiva no Senado, porque o que se anuncia agora nessa eleição, quando o Senado vai renovar 2/3 das suas vagas, é justamente uma campanha ferrenha em que candidatos que vão pela direita, oferecendo ao eleitor a bandeira do impeachment do ministro do Supremo, devem ter bastante chance. Então, o presidente Lula também está preocupado com isso. O jogo é intrincado, né, Marina? É como se fosse aquele cubo mágico. Você vira de um lado, sai a pedrinha do outro. Vira do outro, sai a pedrinha do outro. Então, é delicado o cálculo, mas não tinha opção. Se o presidente não manda agora, aí mesmo que ele podia ficar sem ministro do Supremo. Eu estava conversando com uma das fontes ontem, eu falei, olha, acho que teve uma espécie de... acho que vocês subestimaram um pouco, não, a capacidade de atração de votos do Flávio Bolsonaro, de reagrupamento, digamos assim, do bolsonarismo, né? E essa fonte silenciou, ou seja, né, quem calou consentiu. Não tem ninguém apostando que vai ser um passeio, não, Sarza, vai ser uma eleição decidida no detalhe, e o governo precisa parar de errar. Estava conversando também com uma outra fonte que está muito próxima, né, das estratégias da campanha, e ela falou, olha, a gente tem o Pelé jogando, agora é um Pelé que já está mais cansado, vai ser água morro acima e a gente precisa fazer o nosso melhor jogo para ganhar. Então, neste momento, não está performando no seu, digamos, auge, né? Vai precisar de uma série de ajustes aí, a ver se os cenários externos, de fato, dão uma ajuda para esse realinhamento de forças dentro do lulismo, dentro do governo Lula, para a disputa à reeleição, Sarza. Agora, nosso alvo é Valdemar Costa Neto, líder do partido PL. Peço que vocês vejam 2 vídeos reais. No primeiro, a postura passiva aceitando Jorge Messias no STF. No segundo, o teatro é absurdo, ele concorda com Dória atacando Jair Bolsonaro. O sistema já opera nas sombras. Isso seria uma traição calculada, enquanto o mesmo criticava Bolsonaro. Do Jorge Messias são informações que ele é lógico, é Lula fechado, é PT fechado, mas é um camarada de bem. Quando eu vi que o Lula ia indicar o Zanin, por exemplo, eu achei bom. Ele não vai pôr um camarada do PL lá. Ele tem que pôr um dele. Então ele que escolhe o melhor. Eu acho que o Messias está entre esses dos melhores que ele tem. É a minha opinião. O senhor vai defender que o PL... Não, eu não volte, posso, não. Isso aí eu não dou nem palpite no Senado. Nosso pessoal é contra. Mas não adianta ser contra, porque eles têm maioria. Eles têm maioria no Senado. Para aprovar o nome do Messias? Tem maioria. Aprova. Pode escrever. Aprova. O nome do Messias, eles não têm o que falar do Messias. Não estou defendendo o Messias, não. Mas o Alcolumbre resistente não pode ser um empecilho aí? Porque assim, depende dele marcar, né? Sim, o Alcolumbre já provou que enfrenta as paradas. O André Mendonça, o senhor diz, né? 4 meses, né? O que ele fez com o André Mendonça não existe. Ele sabe que ele topa enfrentar. Agora, ele está numa situação diferente agora, o Alcolumbre. Porque isso aí, como nós temos a CPI já com o número de assinaturas, olha o problema. Agora, quem não assinou a CPI? Teve gente nossa que não assinou, mais 1 ou 2, mas vamos lá. Quem não assinou? A base do governo. Se a base do governo não assinou, é porque eles têm gente envolvida nisso. E isso nós precisamos saber. Porque esse caso do Banco Master é um negócio que assustou o planeta. Isso nunca existiu no planeta. No planeta Terra nunca existiu um golpe desse tamanho. Isso vai longe. Não vai parar. O problema é esse. A hora que começar, eu não sei como é que vai segurar isso aí. E aí me pergunto, tem alguém do PL envolvido? Tomara que não. Se tivesse, eu já saberia. Porque o camarada Jardim está de mim, para de falar de CPI. 2 pequenas observações, presidente. Os Correios deveriam ter sido privatizados no governo do presidente Bolsonaro. Foi um equívoco, um erro, ainda que com boa administração, ter mantido os Correios sob controle do Estado. Olha a situação dos Correios hoje, agravada 10 vezes ou mais pela péssima gestão que vem tendo. Quanto mais setores puderem estar em mãos do setor, do segmento privado, melhor será a eficiência do Estado em qualquer nível. Onde o Estado fica presente, onde não é necessário, normalmente faz bobagem. Segundo aspecto, o presidente Bolsonaro teria sido reeleito
se tivesse apoiado a vacina e tivesse apoiado uma conduta correta na saúde pública no Brasil. Foi um erro. Foi um erro. Mas nós não estamos aqui para julgar o passado, nós estamos aqui para olhar o futuro, e principalmente um futuro melhor para o Brasil, sem ressentimentos. Qualquer posição política que trabalhe com ressentimento está no campo errado, porque perde tempo olhando o retrovisor, olhando o passado, fazendo juízo sobre o passado, ao invés de investir o seu tempo olhando o futuro, trabalhando e construindo planos para um Brasil melhor, para um Brasil pacificado, sem disputas, sem confrontos. E eu espero que esse seja o discurso que, aliás, você fez essa menção aqui agora há pouco, um posicionamento do candidato Flávio Bolsonaro pacificador, integrador, para que todos possam ser brasileiros, não apenas aqueles que estiverem votando em Flávio Bolsonaro ou estiverem votando em outro candidato. Quem se eleger tem que ser o presidente de todos os brasileiros no Brasil. Eu tenho certeza que a sua ajuda, a sua recomendação, a importância da sua análise, principalmente do seu aconselhamento ao Flávio Bolsonaro, poderá permitir que ele se apresente assim durante o processo eleitoral. Se assim o fizer, quem vai ganhar? Primeiro, a campanha. Uma campanha num nível melhor e propositivo, e não apenas em ataques e confrontos. E segundo, se eleito for, ganhará o Brasil. Agora eu queria oferecer... Obrigado. Existe uma regra não escrita na política que exige silêncio cego sobre os erros daqueles que estão no nosso próprio campo. Mas a lealdade cega é o atalho mais rápido para a ruína. É absolutamente impossível assistir calado à sabotagem que Valdemar Costa Neto está promovendo por trás das cortinas. Ele não está apenas falhando como líder partidário, ele está jogando água fria na fogueira da nossa principal esperança, o impeachment de ministros do Supremo. Pior do que isso, ele opera uma guilhotina silenciosa contra os aliados mais fiéis de Bolsonaro, barrando nomes de estrita confiança para o Senado, como Hélio Negão, Carlos Jorge e Gilson Machado. O xadrez é sombrio. O objetivo não é vencer a esquerda, é exterminar a verdadeira direita e ressuscitar o velho teatro das tesouras, onde o Centrão e o sistema fingem ser inimigos enquanto fatiam a República. A traição já sentou à mesa. E eu pergunto a você, que chegou até aqui e confia no nosso trabalho, como você enxerga esses passos de Valdemar? Os conservadores estão sendo vendidos por dentro. Deixe a sua visão nos comentários, eu farei questão de ler e responder o máximo que conseguir. Muito obrigado pela confiança de sempre.